Bem, aí se fala muito das reencarnações atribuídas a Kardec. Agora, na hora do café, a companheira veio me perguntar alguma coisa sobre uma das existências de Kardec. Apenas 2, portanto, foram confirmadas pelo próprio Allan Kardec, porque ele estava convencido dessas 2 reencarnações. Já foram lançados livros aí que disseram que ele viveu no Egito Antigo, etc. Nada confirmado, nada, nada. Mais uma vez, são suposições. As 2 encarnações que ele próprio aceitava, portanto, a gente tem que aceitar a própria pessoa dizendo sobre isso, a primeira, como druida nas Galhas, segundo informações que ele próprio fornece, está lá no Obras Póstumas, e a segunda, como Jan Hus, reformador tcheco que viveu entre os anos de 1369 e 1415. Então, essas 2 são as confirmadas reencarnações dele, né? Se a gente for comparar as personalidades do Jan Hus e com o Kardec, casam perfeitamente, né? Então, essa coisa de querer descobrir a reencarnação de não sei quem, isso também é bobagem, né, gente? A gente tem um assunto mais sério para tratar. Aqui eu coloquei alguns acasos. Será? Tem um escritor francês, Théophile Gautier, quem foi que escreveu o primeiro romance espírita chamado O Ignorado Amor. Ele dizia assim que o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar sua obra, né? Então, olha só, o professor Rivaio nasceu em Lyon. Lyon é a cidade dos mártires cristãos. A história desses mártires foi relatada por Emmanuel no livro chamado Ave Cristo. Na época de Roma, essa cidade era chamada Lugdunum, na Gália. Foi fundada pelos romanos. Era um centro de literatos, de filósofos, de educadores, tinham escolas e academias. Olha a psicosfera, gente, daquela região, que coisa interessante. Né? Posteriormente, infelizmente, os romanos que perseguiram muitos cristãos vão tornar aquela cidade, além desse centro de literatos, etc., um centro de perseguição aos cristãos. Mais 2 acasos. Entre aspas. A tipografia que imprime a primeira edição de O Livro dos Espíritos situa-se em Bo, palco de, em 1570, da assinatura do Tratado de Paz de Saint-Germain entre católicos e protestantes logo após o episódio de São Bartolomeu. Vocês conhecem essa história de São Bartolomeu, a noite de São Bartolomeu? Foi aquela noite terrível na qual a família Valois, de reis franceses, se envolveu a matança dos huguenotes, né? Fizeram uma festa de casamento de Margarida de Valois, que era irmã do rei Carlos, com o huguenote Henrique de Navarra, numa pseudo-manifestação de paz entre católicos e protestantes, chamados huguenotes. Só que na noite do casamento, o que acontece? Se incentiva a matança desses huguenotes a partir da morte de um dos generais huguenotes chamado Marechal de Coligny. Então, conta a história, segundo os protestantes, que nessa noite e nas noites que se seguiram, foram quase 70 mil pessoas mortas. Conta a história que o Rio Sena ficou vermelho, de tantas... Foi uma coisa terrível, terrível, terrível. Aí a gente fica pensando assim, nossa, nós não somos fatalistas, ou pelo menos o espírita não deve ser, né? Mas será que aquelas 2 invasões que a França sofre não foi também em consequência dessas coisas terríveis que os franceses desequilibrados, né, esses reis terríveis? Então, começou em agosto e foi durante uma semana inteira. E um episódio muito interessante contado na Revista Espírita, se não me engano, de 1860... Depois o Luciano me confirma que foi assim, logo após a primeira noite de São Bartolomeu, o rei da França estava lá no Palácio de Versailles, no jardim, junto com a sua mãe, com seus irmãos, etc. Estavam lá tomando sol. E, de repente, eles ouvem um barulho, como se fosse uma nuvem, passando por cima de Versailles, de gritos. Gritos. Deu a volta no palácio e voltou, e depois foi embora.
Na tarde seguinte, a mesma coisa, gritos, 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 gritos. E foi embora. Então, se repetiu isso durante vários dias. O que era isso? Eram os espíritos mortos. Né? Só que, na época, ninguém podia identificar a natureza disso. Mas está lá na Revista Espírita, porque está registrado isso em documentos da época. Olha que coisa. Né? Muito bem, então, a tipografia que imprime a primeira edição do Livro dos Espíritos situa-se justamente na cidade onde foi assinado o Tratado de Paz entre católicos e protestantes. É interessante como as guerras de religião acontecem sucessivamente ao longo do tempo. Aí nós estranhamos por que a humanidade está do jeito que está hoje. Se nós acreditamos realmente na reencarnação, nós somos herdeiros dessa história toda. Porque se a gente for pensar assim, que estamos no Brasil, que é um país novo, jovem, mas os nossos espíritos não são jovens. Nós estávamos nesse palco, né, dessa conturbação europeia, asiática, africana, seja lá o que for. Não é? Que será, não é? Então, Leon Denis, olha só, outra curiosidade interessante. Leon Denis, o nome dele está inserido no nome do próprio Rivaio. Leon Denis Zar. Hippolyte Leon Denis Zar. Nome de Leon Denis. Pensador espírita, consolidador e continuador do espiritismo após a morte de Kardec. Ele foi a reencarnação de John Wycliffe, contemporâneo e amigo de Jean Hus. Não é interessante? Então, esses dois espíritos estão unidos já há vários séculos. Né? Uma coisa interessante também de se notar é que o John Wycliffe foi quem fez a primeira tradução da Bíblia para um idioma que não o latim. Todo mundo atribui isso a Lutério, para o alemão, né? Mas o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês, para um idioma que não o latim, foi o John Wycliffe, que traduziu a Bíblia inteira para o inglês. Olha que coisa. Isso está relatado no livro que os biógrafos do Leon Denis escrevem, o Gaston Luthe, né, com base no testemunho que o próprio Leon Denis deu para ele e para a sua secretária. Isso está no livro também que a secretária do Leon Denis escreveu, e também o do biógrafo do Leon Denis, que é o Gaston Luthe.